pessoal do terceirão, eu sou o professor Thiago e nesta aula a gente vai fazer um encaminhamento de uma produção de texto, o gênero é resumo. Essa é uma proposta da Universidade Federal do Paraná no ano de 2008. O texto de referência é um artigo de Zé Cabaleiro chamado A Rede Idiota. Vamos lá? Então, segundo leio no Google, num site aberto ao acaso, a internet surgiu com objetivos militares ainda em plena Guerra Fria, como uma forma de as Forças Armadas americanas manterem um controle caso ataques russos destruíssem seus meios de comunicação ou se infiltrassem nestes e trouxessem a público informações sigilosas. Outro site diz: eram apenas 4 computadores ligados em dezembro de 1969, quando a internet começou a existir, ainda com o nome de ARPANET, e com o objetivo de garantir que a troca de informações prosseguisse, mesmo que um dos pontos da rede fosse atingido por um bombardeio inimigo. Entre as décadas de 70 e 80, estudantes e professores universitários já trocavam informações e descobertas por meio da rede. Mas foi a partir de 1990 que a internet passou a servir aos simples mortais. Hoje, há 1 bilhão de usuários no mundo todo, afirma outro site. Outro informa que o Brasil é o 5º no ranking dos países com mais usuários na internet. Tem hoje cerca de 50 milhões de internautas ativos, atrás apenas da Índia, Japão, Estados Unidos e China, estes últimos com 234 e 285 milhões de usuários, respectivamente, informa ainda outro site. Ilustro com essas informações suspeitas, como todas que vagam no espaço virtual, a abrangência que tem hoje a internet em todo o mundo, em especial no Brasil. Quase nada acontece hoje sem que passe pela grande rede. Coisas importantes e coisas nem tão importantes assim, como este texto, que não chegaria tão ágil à redação da Isto É, se não fosse enviado de um computador a outro num piscar de olhos. Não pretendo demonizar a internet, até porque sou bastante dependente dela. De todo modo, é histórico o mau uso que os humanos fazem de meios fantásticos de comunicação, e o rádio e a TV estão aí e não me deixam mentir. De todas as ilusões que a internet alimenta, a que julgo mais grave é a terrível onipotência que seu uso desperta. Todos se acham capazes de tudo, com direito a tudo, opinar, julgar, sugerir, depreciar, mas sempre à sombra da marquise, no confortável anonimato público que o mundo paralelo da rede propicia. Consultam o Google como se consulta o oráculo, como se lá repousasse toda a sabedoria do mundo. Para que livros e enciclopédias se há Google? Perguntam-se. No livro A Marcha Humana, de Philip Roth, um personagem fala: as pessoas estão cada vez mais idiotas, mais cheias de opinião. Não sei o que vem por aí. É cedo para vaticínios sombrios. Vaticínios significa previsões, tá? Profecias. Mas posso antever um mundo povoado por covardes, anônimos e cheios de opiniões. O sujeito se sente participando da vida coletiva, integrado ao mundo, quando dá sua opinião sobre tudo o que quer que seja. A cantora que errou o hino nacional, o discurso do presidente, a contratação milionária do clube, o novo disco do velho artista, etc. Julga-se um homem de atitude se protesta contra tudo e todos em posts no blog de economia e comentários abaixo do vídeo no YouTube. Faz tudo isso no escuro, protegido por um nickname, um endereço de e-mail, uma máscara raivosa, mas covarde. Pessoal, acho que vocês perceberam que esse texto é um artigo, não é isso? Um artigo jornalístico, é um texto que traz informações, mas ele é predominantemente opinativo. Eu acho que vocês já perceberam esse caráter opinativo do texto logo pelo título, não é isso? A Rede Idiota. Perceba que o autor qualifica a rede aqui através de um adjetivo, o que já mostra opinião, visão subjetiva. Tudo bem? Beleza? Gente, perceba que o enunciado é muito simples, né? Resume esse texto utilizando até 10 linhas, né? Então a gente precisa lembrar de algumas coisas importantes. Citar o autor, o título do texto, a fonte, mas a gente também precisa citar tema, tese e argumentos, já que se trata aqui de um texto de opinião. Queria alertar vocês sobre o seguinte: cuidado com esse texto, gente. Embora esse texto seja um texto de opinião, a opinião propriamente, ela só vai aparecer na segunda parte do texto, mais especificamente ali no 4º parágrafo. Os 3 primeiros parágrafos são uma longa digressão sobre
o histórico da internet, a natureza da internet, quando, como ela surgiu, o número de usuários, enfim. Pessoal, a gente precisa resumir essas informações? Sim, mas de forma muito direta, tá? Não fiquem presos àquela ideia, mais uma vez, de tópico frasal, tá? Que vocês têm que resumir aí as principais informações aqui de cada parágrafo. Por quê? Porque esses 3 primeiros parágrafos são uma longa introdução que simplesmente prepara o que vai vir a seguir, que é a opinião do autor. Tá? Então, vocês podem dizer que depois de fazer um breve histórico da internet, reconhecendo sua origem militar e sua abrangência contemporânea, o autor, enfim, de forma muito direta, resumir esses primeiros parágrafos. Tá? O caldo do texto, aquilo que é mais importante, está aqui nos últimos 2 parágrafos, beleza? Eu fiz um esqueminha para orientar aí a produção de vocês. Vamos dar uma olhada? Então tá aí, moçada. Lembrem que todo resumo precisa ter esses elementos, tá? Então, o título tá ali, A Rede Idiota. O autor é o Zé Cabaleiro. A fonte é a revista Isto É, edição de 16 de setembro de 2009. E o tema, de forma bastante ampla, é a internet, né? Ele fala um pouquinho ali no começo sobre o histórico da rede, como ela surgiu, qual era o seu propósito inicial e a sua abrangência hoje, né? A dependência aí que nós temos em relação à internet, o seu número de usuários, beleza? Todas essas informações, gente, elas correspondem exclusivamente ao tema, beleza? Então, não se alonguem muito nisso, tá? Tentem reproduzir o tema do texto de forma direta, concisa e objetiva. Por quê? Porque esse texto, gente, ele tem o que a gente chama, no jargão jornalístico, de barriga, né? Ele tem ali um longo trecho que não é muito o caldo do texto, né? O seu núcleo significativo. Tá bom? Beleza? Depois, a tese, isso é importante, utiliza-se mal a internet, né? E ele vai citar aí 2 exemplos da má utilização da internet. As opiniões covardes e o mau uso que se faz dos mecanismos de pesquisa. Tá? O uso do Google em substituição a instrumentos mais tradicionais de pesquisa, como livros, enciclopédias, fontes bibliográficas mais tradicionais. Beleza? E qual é o argumento que ele utiliza no sentido de justificar essa tese de que a internet é um espaço de opiniões covardes? Vamos lá, gente. Eu coloquei aqui no formato de esquema. Eu não quis desenvolver textualmente isso para não contaminar o texto de vocês, tá? Mas veja só, isso daqui é muito importante. Vamos lá, ele trabalha, gente, com um tipo de argumentação que são as relações de causa e efeito, tá? Então ele diz o seguinte, olha, o anonimato proporcionado pela rede, né? Afinal de contas você não precisa necessariamente mostrar o teu rosto, você pode se esconder. Na época, lá em 2009, a internet ainda era um pouco diferente, né, do que ela é hoje. Fala-se em nicknames, enfim, mas existem hoje perfis falsos, contas falsas, né, gente? Existem uma série de maneiras de se mitigar a identidade de um usuário da internet, né? Então veja ali, ele diz que esse anonimato proporcionado pela rede cria uma sensação de onipotência entre os seus usuários. As pessoas acham que podem fazer qualquer coisa na internet porque elas não precisam se responsabilizar pelas suas atitudes, né? Como eu não preciso mostrar o meu rosto, como eu não preciso me identificar propriamente, eu posso fazer qualquer coisa. Essa é a ideia do texto, né? E isso leva as pessoas a agir de forma covarde. Agir de forma covarde significa produzir comentários maldosos, né? E a gente imagina outras coisas, mas cuidado, né, gente? Tem alguns exemplos que não estão no texto, né? Difamação, calúnia, enfim. Mas perceba que ele cita aí essas opiniões, né? Opiniões grosseiras, maldosas, que se deixam lá em blogs, em vídeos, como atitudes covardes. Pessoal, isso daqui é importante estar no texto. Tá? Vocês precisam descrever essa relação lógica, porque esse é o argumento que dá sustentação à tese. Vamos lá, qual a opinião dele? Que a gente utiliza mal a internet, e um exemplo disso são as opiniões covardes. Né? E isso acontece por quê? Qual é o argumento? Relação lógica de causa e efeito. Faltou o hífen aqui, tá? Tá bom? Deixa eu colocar o hífen de outra cor aqui, Aê!
Então vejam lá, o argumento importante é esse, né? Essa relação de causa e efeito. A rede proporciona anonimato, que leva à sensação de onipotência, que faz com que as pessoas tomem atitudes covardes, manifestadas aí a partir de comentários maldosos em blogs, vídeos, etc. Tudo bem? Cuidado, gente, para não incluir nenhum tipo de informação que não esteja presente no texto. Lembrem-se de que isto é um resumo, de que nós produzimos um texto original a partir de um texto fonte, a partir de um texto de origem, e a relação entre o meu texto e o texto original tem que ser uma relação de fidelidade de conteúdo, beleza? Proposta de aí até 10 linhas, ok? Joia? Qualquer dúvida, mandem um alô lá via plataforma. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.